Como obter a estatística descritiva, bem como o intervalo de confiança para a média de uma forma automática usando o Excel? Ora bem, o Excel e a sua ferramenta de análise de dados permite-nos obter a estatística descritiva de uma determinada amostra, assim como o intervalo de confiança para a média, isto tudo de uma forma automática. Tão simples como, imaginemos que temos a nossa folha com uma dada amostra de dados, em particular a nossa folha habitual do coeficiente de inteligência de uma amostra de tamanho 30, e pretendemos quer a estatística descritiva, quer o intervalo de confiança para a média. Ou seja, tão simples como selecionar a opção Dados, ferramenta de análise de dados e agora estatística descritiva. Muito bem, ok. Vamos selecionar o nosso intervalo de entrada, ou seja, o intervalo onde se encontram os nossos dados. Vamos dizer que estão agrupados por colunas. De facto, eles estão ao longo da primeira coluna. Vamos indicar que existem rótulos na primeira linha, e se repararmos, na nossa primeira linha estava descrito key. Vamos escolher um intervalo de saída ou uma nova folha de cálculo. Vamos escolher um intervalo de saída, por exemplo, vamos escolher para a célula B1. E agora vamos ativar a opção Estatística Sumário e a opção Nível de Confiança para a média. E aqui especificamos o intervalo de confiança, ou melhor, o nível de confiança para o nosso intervalo de confiança. Ou seja, especificamos o grau de confiança com que pretendemos ao nosso intervalo. Por defeito está 95, podemos, por exemplo, colocar 98%. Ou seja, desta forma vamos obter uma análise estatística dos nossos dados, ou seja, a estatística descritiva sobre a nossa amostra, assim como o intervalo de confiança para a média. Basta-nos exprimir a tecla OK. E reparem, neste momento, para o nosso QI, temos a média, o erro padrão, a mediana, a moda, o desvio padrão. E reparem que este desvio padrão é o desvio padrão da nossa amostra, portanto, o desvio padrão corrigido. Obtemos a variância da amostra, o quadrado de desvio padrão, o coeficiente de kurtosa, a simetria, o intervalo entre o valor mínimo e o valor máximo, a soma de todos os valores, o número de valores que compõem a nossa amostra e o nível de confiança a 98% para o nosso intervalo. Este valor que obtemos aqui, 2,74, não é mais nem menos do que a amplitude do intervalo de confiança entre a média. Ou seja, significa que o nosso intervalo de confiança terá como limite mínimo nem mais nem menos do que o valor da média menos o valor que é indicado no nível de confiança e como limite máximo o valor da média mais o valor indicado para o nosso nível de confiança. Ou seja, temos um intervalo de confiança que vai desde 126,08 a 131,58.